A primeira parte do treinamento ela é bem rápida, é só um histórico, mas a ideia é mostrar o que é o PROAD, qual é o problema que ele resolve, qual que é o objetivo do projeto e como é que está a adoção dele na JT. A segunda parte é mais prática. Aqui a gente vai realmente mostrar o sistema. A gente vai funcionalidade por funcionalidade, as principais, para vocês verem como é que é na prática. E a gente vai fazer exercícios, para que vocês consigam pegar os principais conceitos do sistema. Daí tem um detalhe em relação à gravação. Para dar um pouco mais de liberdade para vocês e até para facilitar a gravação, os exercícios não vão ser gravados. Então, quando eu começar um exercício, que é mais um desafio do que um exercício, geralmente são bem complicados para o pessoal que está vendo pela primeira vez, mas é interessante fazer. Então, começa o exercício, é dado um tempo. Durante esse tempo não é gravado, então eu peço que, por favor, as perguntas sejam deixadas para esse momento. Se for falado alguma coisa realmente importante durante o exercício, eu repito quando voltar a gravação. Então isso dá uma certa liberdade para a gente conversar também e, ao mesmo tempo, não perde nenhuma informação da gravação. Ok? Por favor. Alguém já se sentiu assim? Acho que alguns aqui, né? Então, era mais ou menos assim que o pessoal do TRT-12 se sentia até meados de 2009. Como é que era na época? Na época a gente tinha um processo administrativo tramitando fisicamente. Era papel. E além disso a gente tinha um sistema, que era o SUP. E o que esse sistema fazia? Ele só registrava o encaminhamento de uma área para outra. A gente sabia que o processo deixou uma área e foi para outra área. Era só isso que a gente sabia. Só que o sistema era tão bom que na época a gente descobriu que tinha uma comunidade no Orkut, lembra do Orkut? Que o nome era Eu Odeio SUP. Então, isso já dá uma ideia. Então tá. E nesse cenário de processo tramitando fisicamente e com o SUP, que problemas que a gente tinha? A gente tinha vários. A gente não conseguia responder perguntas simples. Em qual área está o processo? Era para o SUP dizer em qual área está o processo. Mas o problema é que às vezes as pessoas esqueciam de registrar o encaminhamento. Então no SUP dizia que estava na área A, mas na verdade estava na área B. Então isso gerava uma série de transtornos. Com quem está o processo? No SUP, eu não sei como é que é o sistema que vocês trabalham aqui, mas no SUP ele não dizia com quem o processo estava. Então eu tinha a primeira tarefa que era descobrir em qual área. Daí eu descobri em qual área. Daí agora com quem? Tinha mais esse trabalho. E há quanto tempo o processo está parado? Isso era praticamente impossível saber. Tempo. Tempo para transportar esse processo. É um processo físico. Eu preciso transportar esse processo. Quando vem de outra cidade, o tempo que isso leva. Tempo para acessar um processo. Olha, estou trabalhando aqui, eu preciso consultar um outro processo. Cadê? Eu tenho que achar o processo, eu tenho que ir até ele, ou ele ir até mim, porque tem que ter um acesso físico a esse documento. Tempo para encontrar informações. É papel, a gente precisa folhear. Vocês vão ver que no sistema é bem mais fácil. E era um caos. A gente tinha pilhas de documento para tudo que é lado, e às vezes até documentos danificados, com café, esse tipo de coisa. Por favor. Então, em 2009, a gente teve uma ideia. Mudar o meio em que esses processos tramitavam. Em vez de papel, tramitar eletronicamente. E por processo, a gente está falando do processo administrativo, qualquer processo administrativo. Desde um pedido simples para modificar os meus dados bancários para receber o pagamento, até um processo complexo, como um processo de compra. Tudo isso dá para fazer através do PROAD. Então, a nossa meta foi essa. Mas a gente ainda ia desenvolver esse sistema, então era uma oportunidade. A gente poderia pensar em que características esse sistema deveria ter. Então a gente elencou alguns que a gente achou essenciais. Sem papel, processo, toda a tramitação deveria ser eletrônico. Isso traz uma série de vantagens. Por exemplo, a tramitação, em vez de levar aquele tempo para carregar o processo físico, é instantâneo. Sai da área A para a área B instantaneamente. Preciso consultar um processo, não preciso mais ir até a área, pegar o processo. É instantâneo também, é só consultar no sistema. O que mais? Procurar, em vez de ter que folhear. Dá para procurar palavras-chave no documento, dá para procurar pelo conteúdo, uma série de facilidades. Transparência, transparência total do processo. No PROAD, tudo o que acontece com o processo é público. É para quem tem acesso ao PROAD. Todo mundo consegue acessar o que acontece com o processo. De que área que ele foi, quem foi incluído no documento, tudo o que está acontecendo com o processo, você consegue descobrir. Isso é bom por quê? Se você criou um processo, você consegue ver como é que está o andamento desse processo. Se você está trabalhando num processo, também é bom, porque você não tem mais que ficar tendo telefone para dizer como é que está o andamento de um processo que está contigo. A pessoa pode acessar o sistema e saber como é que está o andamento do processo. Não perde mais tempo com isso.
Mas é claro, se algum documento precisar ser sigiloso, o sistema permite. Tem como tornar documentos sigilosos. Mas os processos como um todo, isso é público, o que acontece com os processos. Okay? Eu vou mostrar isso em detalhes depois. Responsabilidades bem definidas, padronização de procedimentos. No PROAD, você não precisa saber para qual área tem que fazer determinado pedido. Ah, eu preciso fazer um pedido de auxílio alimentação. Para qual área que eu mando? Não precisa saber. Só precisa saber que tu quer fazer uma solicitação de um auxílio alimentação. O PROAD sabe para qual área tem que ir. Então você cria e ele já manda para a área certa. Outra coisa, que informações que eu preciso prover nesse pedido? Ah, eu vou na intranet pegar um formulário para saber que informações que eu preciso preencher. Não, o PROAD já sabe. Então o PROAD pergunta essas informações, fica mais fácil. Segurança. Segurança foi um aspecto muito importante que a gente levou em consideração no sistema. Tem uma série de mecanismos de segurança e ele gera muita informação de auditoria. Então, se precisar auditar, tudo que acontece no sistema dá para obter essa informação. Além disso, a gente suporta assinatura, você deve estar acostumado com isso, assinatura com token, né? O PJS usa isso, a gente também suporta no sistema. Assinatura ICB Brasil. Por fim, gestão e controle de processos. No sistema, a gente vai mostrar essas ferramentas depois, mas o sistema tem uma série de ferramentas que permite você gerir. Se você for um gestor, facilita a gestão da área. E também facilita a gestão dos teus processos que estão com você. Facilita seu trabalho, é uma série de ferramentas que facilita o dia a dia. Por favor. Então tá, a gente tinha esse objetivo, a gente definiu as características que esse sistema deveria ter. A primeira versão desse sistema a gente concluiu em 6 meses e implantou no TRT-12. Desde então, ele vem sofrendo várias melhorias. Isso em 2009, ou seja, já é um sistema maduro. E esse sistema vem sendo adotado em outros tribunais. Esse aqui é o sétimo tribunal que está adotando o sistema. E o legal é o seguinte, a partir do momento que você adota o sistema, melhorias que vocês identificarem no dia a dia, poderia ser assim, poderia ser assado, vocês podem propor e depois ver essas melhorias no sistema, porque é um esforço conjunto, todos os tribunais trabalhando para melhorar o sistema. Bem, eu falei que era rápido, esse é o histórico do projeto, tá? Então agora vamos para o que interessa, vamos para o sistema. Então vamos lá, mas o legal é que já está no ambiente de vocês, já está aqui no tribunal. Então eu vou me logar aqui. Esse é o PROAD. Ele tem uma série de funcionalidades aqui do lado, mas eu vou explicar as principais com calma, uma por uma, tá? A primeira que a gente vai explicar é protocolar novo processo. Eu preciso criar um processo, preciso fazer um pedido, vou solicitar um auxílio alimentação. Como é que eu faço isso no PROAD? Você vem aqui no painel, tem protocolar novo processo, seleciona. E daí ele pergunta o assunto desse processo. O que é esse assunto? Esse assunto ele é o tipo de processo. Pode ser um processo de compra, pode ser uma solicitação de alguma coisa, averbação de alguma coisa. Então é aqui que você seleciona. E o fato de você selecionar um assunto, por trás, está selecionando um monte de coisas. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Bem, isso aqui é o cadastro do assunto. Não é todo mundo que vai poder cadastrar assuntos. Vocês vão usar, né? Vocês vão criar um processo, então, vou fazer uma solicitação de alguma coisa. Vocês vão criar um processo. Mas os tipos de processo, isso vai ser uma área responsável. Talvez alguns de vocês venham a fazer parte dessa área, que provavelmente vai ser algo similar ao que acontece com o PJE aqui, que tem uma área de negócio e área técnica, né? Então vai ser provavelmente criado uma área de negócio para o PROAD. Então esse pessoal é que vai cuidar do cadastro desses assuntos. E quando você cadastra um assunto, o que você informa? Então, primeiro, o nome. Isso aqui é uma solicitação de auxílio alimentação. Tá? E a descrição. O nome e a descrição, para vocês que talvez venham a fazer parte desse grupo, é importantíssimo que sejam bem explicativos. Para facilitar, na hora que a pessoa for criar um processo, vai selecionar corretamente o processo, porque senão acabam criando processos errados, isso gera uma série de transtornos. Então tá, o nome, a descrição, o que mais? Área de primeira remessa. Como eu falei, quando você cria um processo, ele vai para a área certa, correto?
é aqui que você especifica qual é essa área. Então, para esse tipo de processo aqui, ó, solicitação de auxílio alimentação, ele vai para esse aqui, Secretaria da Administração. Vai para a Secretaria da Administração. E a gente especifica tanto o início desse trâmite quanto o fim, que é a área de arquivamento. Tá? E mais uma coisa, a gente especifica um modelo. Então aqui, lembra que eu falei que você não precisa saber que informações eu preciso fornecer para criar determinado pedido? O sistema informa. É aqui. Aqui, quem cadastra o assunto pode cadastrar um modelo, formulário que precisa ser preenchido na criação do assunto. Tá? Processo. Então vamos criar um processo. Aqui. A gente só cadastrou até agora três assuntos. Tá? A vice-presidência administrativa e a direção-geral de vocês parece que já levantou uma série de outros assuntos. E com o tempo, talvez venham mais outros assuntos. Mas para o ambiente de treinamento, a gente só cadastrou esse para facilitar. Então vamos pegar aqui, vamos fazer uma solicitação de auxílio natalidade. Natalidade. Aqui. Ok. Daí ele vai para o passo 2, que é o quê? Aqui você vai informar os participantes do processo, quem são os interessados nesse processo. Tá? Como eu estou solicitando, sou eu. É para mim. Ok? Próximo passo. O que é isso aqui? Aqui ele está acusando que já existe um processo parecido. Pode ser uma funcionalidade boba, mas no nosso tribunal isso aqui reduziu em 4 vezes o número de processos que tramitavam. Porque tinha muito processo duplicado. Então aqui ele vai mostrar que existem processos parecidos e, se for o caso, você realmente cria aquele processo. Então, é o caso. Continuar cadastro. Essa é outra parte importante. Tem processos que são pessoais, né? Uma solicitação de auxílio alimentação. É pessoal, é para mim. Mas tem processos que são pela área. Processo de compra. É a área que quer comprar um ar-condicionado, não é a pessoa. Então, é aqui que você escolhe se é a área ou se é a pessoa. Então, nesse caso, como é uma solicitação de auxílio natalidade, Nelson. Ok. Lembra que eu falei? Ele mostra o formulário. Esse aqui é o formulário. Vocês preenchem as informações e próximo. Bem, esse é o último passo na criação de um processo. Aqui, eu tenho que assinar esse documento para comprovar a autoria do documento. Tá? Tem essa funcionalidade aqui, ó, assinar selecionados. Como eu falei, a gente suporta assinatura com token, mas também suporta assinatura com senha. Então, aqui no caso, eu vou usar a senha, mas vocês poderiam fazer uma assinatura digital ICB Brasil, com token, isso o sistema permite. Ok. E vou preencher um resumo. Para que esse resumo? Isso aqui vai constar no processo, na capa do processo, tá? E também é útil para pesquisar depois. Então você preenche o resumo na hora da criação. E tem mais um detalhezinho. Esse campo aqui, ó, desejo acompanhar o andamento deste protocolo. Para qualquer processo, pode ser esse que eu acabei de criar, ou pode ser um que esteja em outra área, qualquer processo. Vai aparecer isso aqui, eu vou mostrar depois, e vocês podem checar. O que acontece? Qualquer coisa que acontecer com o processo, vocês vão ser notificados por e-mail. Então vocês conseguem acompanhar o andamento de um processo por e-mail. Então tá, eu vou concluir. Processo cadastrado, esse aqui é o número que o processo ganhou. O assunto, o resumo, participantes, e interessante aqui, já foi direto para a SGP, que era a área que a gente cadastrou nesse assunto específico, que é a área de primeira remessa. Então já está lá. Vamos ficar levando agora o processo. Tá. Mas essa é a criação de um processo pessoal. Agora vamos criar por uma área. Como é que funciona a criação por área? Esse assunto tem mais a ver, né? É uma área que faz uma compra, então a área vai fazer um processo de compra. Participantes, eu vou me colocar como participantes. Beleza? De novo, ele acusou que já existem processos. São processos da turma da manhã, hoje de manhã teve uma outra turma, tá? E processos que a gente também populou antes para o treinamento. Tem uma série de processos já no sistema. Realmente necessário, continua. Agora sim,
em vez de selecionar Nelson, é um processo de compra pela área. Eu seleciono a área. SGP vai fazer uma compra. Vai fazer um pedido de compra. Próximo. Opa, desculpa. Isso aqui é importante. Quando você seleciona pela área, ele acusou aqui um erro. O que está faltando? O subscritor. Como é pela área, o sistema ele pede que alguém aprove essa criação. Geralmente é a chefia. Então aqui, nesse campo, deixa eu aumentar para vocês verem, eu preencho quem deve autorizar a criação desse processo pela área. No caso, eu vou pedir para o Renan autorizar. Tá? Ok. Pronto. Esse aqui é o template. A gente botou um template genérico, um modelo genérico de documento, mas cada tribunal pode configurar isso aqui nos assuntos. Isso aqui é só para o treinamento. Próximo. De novo. Ok. Ok. Concluir processo. Concluir o processo. O processo já existe? Não, ele não existe ainda. Ele só vai existir depois que o subscritor autorizar. Até lá, o processo não existe no sistema. Tá? E como é que funciona isso? Primeiro, aqui. Como é que eu consulto os processos que eu criei e que eu estou esperando alguém autorizar? Eu tenho como fazer isso? É nesse painel. Aqui na barra lateral também, aguardando o subscritor autorizar. Deve aparecer o processo, aguardando o Renan autorizar. Processo de compra. Está aguardando o Renan autorizar. Tem vários aqui por causa do treinamento que a gente já fez. Mas então tá, como é que é essa autorização? Agora eu vou ser o Renan, tá? A gente está em ambiente de treinamento, isso me dá uma certa liberdade de trocar de usuário. Na produção não é assim. Mas para o treinamento isso vai facilitar a didática, tá bom? Pronto, agora eu sou o Renan. Então ele, que no caso sou eu agora, tem que autorizar a criação do processo. Então onde é que ele vem? Quais são os processos que eu tenho que autorizar? Está aqui, tenho que autorizar. Então no caso, processo de compra, criado pela SGP, protocolado pela SGP, e eu tenho que autorizar. Eu posso tanto autorizar quanto rejeitar. Se eu rejeitar, não vai virar processo. Se eu autorizar, vai virar processo. Esse é o processo 230, vamos ver. Ok. Era 230, né? 230. Pronto, o processo está criado. Daí é legal para ver como é que é um processo no PROAD. Como é que ele aparece no PROAD? Isso aqui é um processo. Então ele tem algumas abas. A ficha do processo. A ficha do processo é como se fosse a capa do processo. Tem as principais informações. Qual é o assunto, qual é o resumo, quem protocolou, processos vinculados, vocês podem vincular processos quando for interessante. Situação atual do processo. Como é que está esse processo aqui? Ele está pendente de análise pela coordenadoria de compras. Já está lá, já está na coordenadoria de compras. Só que ninguém assumiu ainda, não tem ninguém trabalhando nesse processo, por isso que está pendente de análise. Então tá, essa é a ficha do processo. Documentos. Nessa abinha listam os documentos que fazem parte do processo. No caso, só tem aquele primeiro que a gente criou quando preencheu lá o formulário. Vou dar uma olhada nele. Esse é aquele que a gente tinha preenchido lá, mas é só para teste. Ok. Participantes. Aqui são os participantes do processo. Aqui vai listar os interessados naquele processo. Isso aqui é importante, o histórico de eventos. Lembra que eu falei que você consegue acompanhar como é que o processo está indo? Não precisa mais ligar para a pessoa. É aqui que aparece tudo o que acontece com o processo. Quando ele foi da área A para outra área, inclusão de documentos, exclusão de documentos, qualquer coisa acontecendo no processo, vocês conseguem olhar pelo histórico de eventos. E tem também essa abinha aqui, alterações, que é um resumo das principais coisas que aconteceram com o processo. Como não aconteceu muita coisa, não está aparecendo nada aqui. Mas ele dá uma ideia rápida do andamento do processo. Tá? Esse é o processo. Eu acho que a gente já tem condições de fazer o primeiro exercício, o primeiro desafio.
Bem, esse aqui é o endereço, vocês já podem acessar, tá? Do ambiente de vocês. E o desafio qual é? Criar processos com o assunto solicitação de auxílio natalidade ou compra direta. Mais ou menos aquilo que eu acabei de fazer, se vocês conseguirem. Vai ser legal. Agora seria legal, por favor, parar a gravação, para o pessoal poder perguntar.